Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns itens importantes para se montar uma revista de boa qualidade, revista científica, dentro da ciência. Tá? É lógico que existem vários itens para se pensar. Eu vou me restringir a alguns desses itens. Tá? Serão 18 itens e um deles subdividido em outros itens, né? De forma que é um conjunto grande de informação, porém, né? Óbvio que existe muito mais do que isso. Mas vamos lá, eu selecionei dentro do que me pareceu, né? O pontapé inicial, aquilo que pega no começo, pelo menos, certo? Então vamos lá. Para essa revista ser competitiva, visando ser uma revista de bom nível internacional, né? Ela está atrelada à concepção de qualidade de ciência que existe no corpo editorial. Quem manda na revista, quem faz a revista é o corpo editorial. Então aí é a peça-chave. Óbvio que não é só isso, mas isso é fundamental. Então vamos lá. Primeiro item, tá? Considere que ciência é uma atividade intrinsecamente internacional. Então não vai fazer revista para o próprio umbigo, nem para a própria região e nem para o próprio país. Certo? A revista ela surge para publicar trabalhos do mundo. Ok? Trabalhos do mundo. Um segundo conceito é, considere que o cenário internacional não é composto de meia dúzia de países. Tá? Então não é porque uma pessoa de um outro país publicou na sua revista, ou 2 ou 3 países, ou 4, 5 publicaram na sua revista, que a sua revista está internacional. Não, isso não mostra que ela está internacional. Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Mas não se iluda, não se iluda, tá? Trate com a realidade, né, de qualidade que você ganha mais ao compor a revista. Se a gente quiser, a gente se ilude de que a coisa está indo bem e a hora que vê, o bonde já caiu e a gente só resta sair dele, tá? Terceiro item importante, a revista científica não é feita para publicar artigos de pessoas do seu próprio país, e muito menos de pessoas da sua instituição. A revista é feita para publicar ciência, tá? Se você quer que o seu país participe dela, o seu país vai ter que oferecer coisas boas dentro do nível de referência que vocês têm sobre qualidade científica, né? Então, quando chega aquele nível, não importa qual seja o país. Então, não pode ter o preconceito nem para um lado nem para o outro do país de origem dos autores. Não, o trabalho é bom, é ruim e assim vai, tá? Isso é revista científica. Não estou falando de revistas técnicas que visam resolver questões pontuais do nosso país. Isso é boletim técnico, também tem sua utilidade, são importantes, mas estão num outro perfil, num outro foco que não é o construir ciência diretamente, certo? Então, esses são os 3 primeiros itens. Vamos mais um. O quarto item é um que vai estar subdividido. Ele vai estar subdividido em 7 subitens, tá certo? Esse item 4 é: a revista deve publicar ciência de bom nível. Ciência de bom nível, óbvio que vai depender do seu conceito de ciência, não tenha dúvida disso, mas o que é ciência de bom nível? Tá? Ela implica em algumas coisas. Aqui eu vou citar 7 itens, né? Apenas para pegar as questões mais gerais. Um deles, o tema deve ser importante. Importante para quem? Importante para a ciência. É algo que precisa ser resolvido? É um problema que vale a pena investir em cima dele? Vale. Tá? Então são questões relevantes que os cientistas têm que saber. Não vai eu querer dizer o que na outra área é importante. É quem está lá que sabe. Tá? E os editores têm que ter essa percepção. Certo? Por isso que ser editor exige muita experiência. Certo? Não é só boa vontade. Boa vontade muita gente tem, a gente sabe disso. Certo? Então, tema importante para a construção do conhecimento científico. Óbvio que, atrelada a essa importância, pode ter uma importância prática tecnológica, específica de problemas do país. Porém, se centrar demais no país, perde-se a chance de fazer ciência. E aí ajudar, né? Fazendo ciência, você vai ajudar o país e outros.
Agora, fazendo só a pesquisa, você ajuda aquele local. Não é de tudo ruim, mas não é o foco da ciência. Segundo subitem do item 4. Ter conclusões abrangentes e confiáveis. Acabei de falar sobre isso, certo? Ou seja, as conclusões elas têm que ser o mais abrangente possível. Mas se é possível abranger mais, abrange. Se não é, não. Tá? E as revistas muitas vezes definem os artigos que elas vão aceitar pelo grau de abrangência. Foi uma coisa muito pontual. Eles falam, esse trabalho não interessa para essa revista. E o editor já resolve sem mandar para o revisor. Tá? Então isso tem que ser muito bem debatido pelo corpo editorial. Podendo chegar, não, vamos fazer, pega qualquer trabalho, desde que seja certo, tá bom. Não é desde que seja certo, tá bom. A revista tem um foco, certo? A revista tem um foco, não é? Um segundo item é, além do tema importante, conclusões abrangentes e confiáveis. Abrangentes e confiáveis. Lembra do confiável, tá? Outro ponto. Procedimentos metodológicos válidos, necessários e suficientes para aquilo que o discurso leva, tá? Para aquilo que os autores querem concluir. Ou seja, o que tem aqui é suficiente para aceitar o que eles estão dizendo ou não? Ou eles deram um salto amplo demais? Tem que ser uma coisa na medida certa, não é? Quarto item, incluir resultados necessários e suficientes. Então, além do procedimento metodológico, os resultados que estão lá devem ser os necessários e que sejam suficientes para o discurso. Então, não basta ter só o resultado se a metodologia está equivocada. Mas não basta ter só a metodologia se está faltando o resultado importante para aquela questão que está sendo tratada no trabalho, né? Então, isso é outro ponto importante. Possuir análises aceitas em nível internacional. Dos resultados para as conclusões, é necessária a análise dos dados, que é um dos pontos, e os saltos, que é outro ponto. A análise dos dados, você vai usar ferramentas. Se são trabalhos que estão usando, ou pedaços do trabalho que estão usando números, serão análises quantitativas, tá? E aí, geralmente, a estatística estará presente. Se são trabalhos que naqueles pontos não tem, né, não precisam de números, mas são abordagens qualitativas, tá? Então você vai ter que usar as técnicas das abordagens qualitativas, interpretação de discursos e outras que possam existir. Então, é um outro ponto a se considerar, tá? Então, mas ela tem que ser de nível internacional, ou seja, aceito na área, e não na área aqui no Brasil. A área aqui no Brasil, às vezes tem coisa que é aceita, mas que fora não é, tá? Então, o item E é esse daí, tá? O salto dos resultados para as conclusões, ele deve ser logicamente correto. Se precisa que o estudo tenha algum controle, ele tem que ter, tá? A hora que você junta as coisas, se precisa trazer conhecimento da literatura, a literatura tem que ser de bom nível e válida, tá? A conclusão final não pode ter nada na literatura que você não consiga negar, mas que aquilo negue o seu discurso. Se aquilo nega o seu discurso, você tem que trazer para o seu trabalho e ou mudar o discurso ou mostrar que aquilo está equivocado. Tá? Esse é o salto que tem que ser dado. Não é? E um último item dentro do item 4, né? É que tem que ser apresentado de uma forma clara para as pessoas lerem e entender. Se o indivíduo começa a ler, começa a não entender, ele desiste do seu trabalho, não é? E aí o seu trabalho não vai ter um alcance que poderia ter. Então, de forma clara, concisa, para que escrever 3 páginas se uma basta? Então, concisa, certo? Não dúbia, não colocar informações que possam dar dupla interpretação. Então, a leitura tem que ser crítica nesse sentido, né? Não dúbia, e de forma que possa ser avaliada por cientistas que entendem daquele assunto. Né? Ou seja, ter informações suficientes para ser analisado. Não adianta o leitor começa a ler e está faltando informações, fala, poxa, mas aqui ele fez assim ou assim? Faltou uma informação aqui. Então, isso não pode acontecer, tá? Então, esse seria o que seria publicar
né, ciência de bom nível internacional. Ok? O quinto item, né, é possuir um site, a revista vai ter um site de alto nível. Por isso, olhe nas revistas de melhor nível, não só na sua área, mas fora da sua área também, e tente fazer um site parecido ou até preferivelmente melhor. Tá? Ah, mas isso é caro, não tem dinheiro, falta dinheiro, tem que pedir dinheiro. Primeiro tenha uma boa proposta. Primeiro mostre que o dinheiro será necessário para fazer um site de alto nível e não o dinheiro necessário para fazer um site que todo mundo tem. Certo? Porque se você quer iniciar uma revista, fazer uma revista, ou uma revista que já existe, fazer uma transformação nela, né? É uma transformação para ir para um negócio de alto nível, porque isso ajuda e leva o nome do Brasil, né, de bom grado lá para fora, tá certo? Dentro da ciência. E fica melhor, não adianta. Os pesquisadores vão publicar, muitas vezes pelo tipo de site, eles já desistem de ir para a revista. Pensa nisso. Ok? Então, esse nível técnico é importante. Exige dinheiro, mas monte uma proposta coerente de nova revista e vá atrás do dinheiro. Se não tiver dinheiro, não vai dar para fazer, evidentemente. Mas se tiver dinheiro, vai fazer uma coisa boa. Ter dinheiro e fazer uma coisa ruim não vale a pena. Sexto item. Os editores devem ser treinados, mas bem treinados. Não só treinados na questão operacional da revista, mas até em conhecimento científico. E esse é o mais difícil, porque os equívocos vêm muitas vezes daí. Se o indivíduo tem um conceito errado de ciência, já matou a revista no ninho. Ok? Então, zelar pelas qualidades dos artigos requer ter editores que consigam fazer esse zelo. Então, eles têm que ter treinamento para isso. Alguns já têm, outros precisam aprender. E isso não é uma coisa que você aprende e acabou. Não, é uma coisa que você vai ter que estar reciclando gradativamente. E tem que ser algo de bom nível. Ah, mas eu vou trazer então os editores das melhores revistas científicas do mundo? Sim e não. Às vezes dá certo e às vezes não dá. Tá? Mas pensa nisso. Trazer pessoas boas. Certo? Pessoas que, na sua concepção, entendam do que estão falando. Tá? Não estou falando nem de especialidade. Estou falando de concepção de ciência. Sétimo item. Alto grau de profissionalismo. Tá? Não é aquela história de, olha, o fulano é meu amigo, ele vai ficar aqui, vai me ajudar. Não, ele vai te ajudar porque ele é um profissional que está interessado pela mesma causa da revista e não porque é seu amigo. Certo? É o profissionalismo que precisa. Se o indivíduo que você vai trazer é seu amigo, mas ele não é tecnicamente bom, então não é ele. O outro não é seu amigo, mas é tecnicamente bom, é ele que você vai trazer. Tá? E convencê-lo, de um lado, pela proposta da revista. E de outro lado, pelo salário. Ah, mas não tem dinheiro, tem que trabalhar de graça. Se ele topa trabalhar de graça, ok. O que vai convencê-lo é o projeto, a busca que a revista tem. Você entende? Então, é isso daí. Oitavo item, obviamente, a submissão tem que ser fluxo contínuo e a publicação de cada artigo tem que ser fluxo contínuo. Na revista tem que ser isso. Só terá prazos, volumes especiais. Isso qualquer revista faz isso. Né? Vou lá, vou soltar no meio do ano um volume especial que normalmente você induz, né, que as pessoas tragam trabalhos. E se está prevista a data, então ok. Mas o dia a dia da revista não é isso. O dia a dia da revista é realmente a publicação em fluxo contínuo. Né? Não tem que esperar preencher o volume para publicar. Ou seja, revista online, se quiser revista no papel, você já nasce errado. Você pode fazer uns volumes, copiar uns 10 exemplares aí, sai caro, você sabe disso, 10 exemplares mais caro ainda, mas faz então os 10 exemplares e mantém em bibliotecas, para nunca perder, né, a essência daquilo lá, se é que você tem medo de que perca o arquivo digital. Né? Hoje eu acho que esse problema já está resolvido, mas ainda tem gente que ainda tem medo disso. Tá? Então evite fazer coisas que não vão ser precisas. Não é? Então, é isso daí.
né? Outro item, zelar mais pela qualidade dos artigos do que pela agilidade da análise. Então, a revista fala, olha, damos respostas em um mês. Não, damos respostas de alta qualidade. Se for aceita porque passou por uma boa análise e foi aceito, se for negada porque passou por uma boa análise e foi negado. Em um mês, a outra revista demora 3, então vou mandar nessa daqui. Meu, você quer ser bem avaliado ou você quer ser avaliado rápido? Eu posso dar resposta em 2 segundos, se quiser. Chegou, já manda negando. Ou chegou, já manda aceitando. Sem ler. E aí? Ah, mas eu publiquei. Não, não é isso que o cientista espera. A gente sabe disso, né? Então, zere mais pela qualidade da análise, onde a agilidade vai ser uma consequência. Tenta fazer uma análise ágil, porém sem comprometer a qualidade da análise. O primeiro requisito é a qualidade da análise. Ah, mas o autor tá reclamando. Você não prometeu nada. Você prometeu qualidade da análise. Fala, olha, estamos fazendo para que seja uma análise de boa qualidade. Caso queira retirar o trabalho, fique à vontade. Vai fazer. Não é? O item 10. Estar totalmente em idioma inglês. Esquece publicar em português, em hebraico, em russo, em chinês. Por enquanto, ainda é o inglês. Ok? Então, é isso. Óbvio que eu espero, e está acontecendo isso, que com o tempo as publicações possam ser traduzidas automaticamente para qualquer idioma. Aí você escreve no seu idioma, submete para a revista, há uma tradução no idioma dos revisores, eles fazem o parecer no idioma deles, há uma tradução para o seu idioma e para o idioma do editor. Isso deveria ser assim, vamos quebrar a barreira do idioma e ponto. Só que isso exige um nível de tradução extremamente alto para evitar má interpretação. Na filosofia isso é muito mais difícil. Na ciência é um pouco mais fácil, mas ainda estamos longe do ideal. Porém, o caminho é esse. Enquanto isso não acontece, em alto nível, vamos escrever no idioma inglês. Querer mudar isso agora vai ser difícil, tá? Então, esse foi o item 10. O item número 11 é uso de recursos que compreendam o papel exato da publicação na ciência, tá? Então, os recursos que você vai usar para montar a revista, tá? Eles devem não contrariar questões de ciência, tá certo? Por que a publicação existe na ciência? Não é para ficar pontuando cientista, não. É para facilitar, tá? Que os outros especialistas leiam e possam aproveitar aquele conhecimento ou possam mostrar o equívoco daquele conhecimento. E isso tem que ir, então, nas mãos certas. Não adianta eu ler um trabalho que é completamente fora da minha área e colocar lá, eu gostei, curti. Eu vejo crianças no TikTok, por exemplo, eles curtem até sem aparecer. Nas primeiras 3, 4 palavras já curtem. Como assim? Né? Curtiu. E o que significa aquela curtida? Nada. De conteúdo, nada. A pessoa nem viu todo o conteúdo, nem refletiu sobre todo o conteúdo e já curtiu. Então, isso na ciência não tem espaço. Tá? Então, nós temos que olhar esse tipo de coisa com bastante seriedade, pensando em ciência de bom nível. Tá? Outro item, número 12, incluir formatos fixos para a revista, coisas que o autor tem que submeter esse formato, apenas no que é essencial. Tá? Por exemplo, a citação. Tem coisas na citação que são essenciais e você padroniza. Tá? Tem algumas coisas que são essenciais. Agora, a vasta maioria das coisas não são necessárias que você inclua esses padrões. Aí é mania de editor, de querer pôr muitos formatos. Não. Deixa o autor escrever o seu texto, como fazem as boas revistas. Padroniza tudo que não vai atrapalhar na liberdade dos autores de criarem o seu discurso.
Ah, mas tem uma maquininha que faz para mim. Uma maquininha que faz o meu discurso, ela escreve para mim. Isso, pode ser, você vai fazer com a maquininha. Agora, quem tem cérebro vai ultrapassar a maquininha. E aí serão os textos excelentes. Tá? Os textos excelentes serão aqueles produzidos pela criatividade do cérebro humano. Não é? Você acha que você não tem, então você vai atrás da maquininha. Mas se você achar que você tem, né? Então você aproveita e passa na frente da maquininha. Ok? Então vamos lá. Esse foi o 12º item. O 13º item é zelar pela qualidade da redação dos artigos. As revistas têm abandonado isso. Tem revistas boas, em função de querer publicar, a qualidade da conclusão é boa, eles passam por cima disso, passam erros, passam não só erros gramaticais, mas passam principalmente erros de estilo. Não é? O trabalho poderia ter ficado muito melhor, a concepção, que eu já comentei lá atrás, do papel da publicação dentro da construção de ciência, e construção de ciência é uma coisa de ordem social dentro da ciência, ou seja, é a sociedade dos cientistas que vai definir, na verdade, o que é ciência e o que não é ciência, e não é a publicação que define isso, é depois da publicação que se define isso. E se você não acerta, né, na forma de comunicar, uma coisa que é boa pode ser esquecida, né? E às vezes uma coisa que é ruim pode ser aplaudida, porque foi muito bem escrito. Então tem que haver um balanço aí. Quem analisa isso são os revisores e é julgado pelo corpo editorial ou pelo editor-chefe, tá certo? Então, cuidado com isso daí. Tem sim que ter um editor de estilo cuidando disso na revista. E não é só gramática é estilo. E para saber o estilo tem que ser cientista, tá? Ou estudou muito o estilo científico e a ciência. Porque uma palavrinha errada, ela muda o sentido de tudo dentro da ciência. 14º item. Manter os pontos de atração, pensando em atrair os cientistas importantes para aquele tema. E não atrair o mundo inteiro, atrair jornalistas, isso, aquilo. Isso é um outro passo, tá? Os pontos de atrações são, em primeira instância, para cientistas. Então, um videozinho, um título, um resumo, mostrar figuras e tabelas antes do indivíduo entrar no artigo, mostrar as conclusões, as implicações das conclusões, o que aquele trabalho traz de avanço científico ou de lucro para a sociedade em termos tecnológicos, qual a vantagem disso, essas coisas sim, mas focando no cientista, porque aquilo foi publicado e agora está sendo submetido à crítica da comunidade científica. Depois que isso daí vai para a comunidade em geral, tá? Só que como está na internet, todo mundo vê. E aí uma coisa errada pode ganhar aplausos e o estrago é grande e muitas vezes você não consegue reverter, tá? Então temos que tomar cuidado com isso enquanto editores de revista, tá? 15º item. Fazer avaliação do peer review com duplo cego, ou seja, os revisores não vão saber quem são os autores e os autores não vão saber quem são os revisores. Tá? É isso. Porém, vou dar uma sugestão de que já está sendo usada, inclusive na ciência, né, de que você deve colocar o nome dos revisores nos artigos que foram aceitos. O que não é aceito, você não tem o que fazer com aquilo. Tá? Não foi aceito, você não vai fazer nada com aquele trabalho. Ele já foi tirado da revista, não foi aceito. Tá? Então não adianta dizer, olha, não foi aceito, foram essas pessoas que não aceitaram. Isso não resolve nada. Agora, dizer, né, que quem aceitou foram essas pessoas dá uma corresponsabilidade aos revisores sobre aquela publicação. Eles não se tornam autor do trabalho, nada disso, mas eles são corresponsáveis, porque eles julgaram e aprovaram. Se aquilo lá tiver erro, isso vai aparecer depois, tá? Aqueles revisores são corresponsáveis pelo erro. Então isso traz para o revisor a responsabilidade de aceitar aquilo que realmente ele acha que é bom e que está válido.
corre sempre o risco, mas óbvio, todo mundo que emite qualquer opinião, qualquer parecer, ele tem o risco de estar errado. Tá? Eu estou falando coisas para vocês, eu corro o risco de estar errado. Isso vai ser julgado. Tá? Então, a hora que você atrela isso, o revisor, opa, porque tem gente que analisa mais ou menos e aprova, porque daí não vem problema, né? Se negar é que vai vir a réplica, coisa e tal, mas se eu aprovar, tudo bem, e aí entra no currículo, dei parecer para a revista tal, e não é assim, certo? Então, esse é mais um dos nossos itens aí, o 15º. O 16º, né? E depois faltam mais dois só. O 16º é ter uma política editorial que os cargos, que as pessoas que estão trabalhando na revista, né? Vamos chamar de cargos onde elas estão, né? Se é editor de estilo, se é editor-chefe, se é editor do corpo editorial apenas, se é isso, se é aquilo, as várias funções que pode ter lá dentro, que esses cargos eles sejam trocados apenas em duas situações. Uma, por solicitação da pessoa, ela pediu para sair, ok? Então vai ter que pôr outra no lugar. Ou por problemas que tenham surgido, tá? Ou seja, não conseguiu fazer direito, ou estava fazendo coisa errada, e então tem que trocar, certo? Lógico, não vou colocar a questão da morte da pessoa, porque isso é óbvio, né? Então, esses dois pontos, né, com a pessoa ainda viva, você deve trocar. Se ela pediu ou se ela está se mostrando incompetente para aquela função que ela exerce naquele cargo. Então, tem que trocar. Não pode ter, e aí vem o ponto, prazos definidos. Olha, você pode ficar 2 anos e direito à reeleição por mais 2. Tá? Bom, primeiro que a escolha deve ser técnica. Não é uma mera eleição, assim, elegeu. Não, não. Quem é a melhor pessoa para fazer isso? Você. Então você vem fazer. Quem é a melhor pessoa para fazer aquilo? É você. Então é aquilo. Cada um tem seu potencial de ser melhor numa coisa ou em outra, tá certo? A pessoa está acertando. Bom, está acertando, deixa ela. Vai tirar para quê? Não, mas já faz 4 anos. Tem outros querendo. Então chame os outros e se tecnicamente o outro é melhor, você vai substituir. Por quê? Porque o outro é pior. Mas ele já fez coisa ali. Você pode trocar por alguém melhor, não tem problema, mas saiba que não é uma questão de prazo fixo. Senão o cara fica lá, 4 anos, está excelente, está arriscado ter que trocar, porque venceu os 4 anos e põe alguém pior. A revista pumba. Tá? Então, pensa nisso. Vamos pensar profissionalmente, acabar com essa história de não, mas senão o cara se acha o dono da revista. Ele não se acha o dono da revista. Tá? Na editora Neide teve indivíduo que ficou lá quase 20 anos como editor. Por quê? Porque estava funcionando bem. Né? E, na verdade, ele faleceu. Não lembro se ele faleceu quando ele ainda estava na Nature ou não. Parece que ele ficou, depois saiu, depois voltou, somando os anos que ele ficou, dá mais ou menos isso. Tá? É o John Maddox. Aqui no Brasil, na FAPESP também, teve diretor científico, né, que ficou muitos anos, porque está funcionando bem. Para que trocar? Não mexa em time que está ganhando, mexa em time que está perdendo. Deu problema, veja o que tem que fazer. Tá certo? Então esse é um outro item aí. Tá? É o item, o 16º. O 17º é avaliação inicial dos artigos pela qualidade das conclusões. O primeiro ponto é esse. Se a conclusão está mostrando coisa que já se sabe, então já não interessa. Não adianta fazer revista para publicar o que o pessoal já sabe. As pessoas querem ler revista para descobrir coisas novas, sabe? Eles querem ler artigos que tragam coisas realmente interessantes, que tragam acréscimos importantes para a ciência. Às vezes, corroborar uma ideia é importante quando aquela ideia está muito frágil no momento. E uma corroboração pode ser um dado importante. Mas isso é mais exceção do que regra. A regra normalmente é trazer uma coisa que ninguém viu. Uma variável nova, uma interpretação nova, coisas novas, uma caracterização nova. Né? Você faz uma descrição, da descrição, que são seus resultados, você caracteriza algo. A caracterização é a conclusão. É algo que realmente precisava ser caracterizado para abrir uma porta de pesquisa. Então, isso é novidade, ok. Tá certo? Então não é um tipo de pesquisa, nada disso. É coisa de perceber esse avanço.
Agora, os editores têm que ser, dentro da área, dentro do escopo da revista, né, eles têm que ter essa percepção científica, senão não adianta nada. Não adianta ficar fazendo revista e reclamando. Ah, ela cresceu isso, conseguiu um pontinho lá, um pontinho aqui. Não vai mudar, não vai ter uma mudança drástica se não tiver uma mudança de concepção, né, de corpo editorial, ok? Então, isso daí, a qualidade. Se não tem essa qualidade, para que mandar para peer review? Não precisa, já devolve, tá certo? Porque mesmo que esteja correto, a conclusão não interessa. Então é definir o ponto de corte, que nível de conclusões nós queremos para esta revista. Não é qualquer coisa. Então, olha as revistas, elas têm isso, que é o que define o nível delas, tá? E o último item, dentro de um conjunto maior que poderia ser, eu estou frisando nesse, são 18 itens, tá? O último item é isso daqui, ó. Criação de formato inovador para a revista. Então, fazer um site legal, bacana, tudo bem, mas qual é o diferencial dessa revista eletrônica? Qual o diferencial desse site que você fez? Não pode ser só cor, nada disso. Não, não, não. O que você está inovando dentro da concepção de revista científica? Não é? Em 2012, o artigo, a Elsevier inovou lançando o artigo do futuro, que dava flexibilidade para o leitor, para ler daqui, dali, aperta um botão, aparece o resultado, aparece aquilo. Ok, isso já foi feito. Agora, disso para cima, quais mais novidades você pode trazer? Né? Então, isso exige do corpo editorial uma visão de ciência e uma visão de futuro em termos de desdobramento tecnológico. Mas não as ferramentas. As ferramentas vão ser criadas para resolver o problema das ideias. Agora, com as ferramentas que já existem, dá para a gente sair dessa rotina de revista científica, que tudo tem mais ou menos o mesmo caminho, e criar um negócio novo. E aí a revista já surge com novidade. Essa novidade pode enterrar a revista ou pode fazer a revista ir lá para cima. Tá? Toda novidade tem isso. E a aposta do corpo editorial é que vai ser uma mudança que as outras vão querer copiar. Quais outras? Até as grandonas. Não adianta fazer uma revista que não copiar a Science, a Nature. Não, uma revista que vai inovar o conceito até para essas. E isso precisa de gente competente para pensar o sistema de publicação. Não é copiar, se eu chegar perto da Science já está bom. Não é isso. Faça inovação. Traga inovação. Inovação no sistema, inovação em vários setores que você pode fazer. Não adianta querer fazer uma revista para repetir o que as outras estão fazendo. Você já sai perdendo. Porque você é novo e os outros já estão lá faz tempo fazendo aquilo. Então você tem que ter essa perspectiva, tá ok? Eu sei que tudo isso é fácil falar, é difícil fazer, mas tenham noção de uma coisa. Bom corpo editorial é fundamental e faz a diferença. Pensem nisso, beleza? Gente, então, um abraço a vocês, reflitam sobre isso e vamos em frente.